Bom dia, Shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos na tua presença nesta manhã. Cremos, ó Pai, na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, na tua grandeza. E nós estamos, ó Pai amado, num tempo, numa jornada onde nós precisamos muito ter a nossa vida colocada em ordem, porque nós queremos reger, ó Pai. E só teremos regências de acordo com o céu, se nós nos deixarmos tocar pelo céu por dentro. Em nome de Jesus, entendamos que não são as coisas que vão mudar. Nós mudaremos primeiro a nossa mentalidade, o nosso proceder, o nosso agir, aquilo que nós cremos, aquilo que nós manifestamos. E quando nós mudamos, quando nós aceitamos a palavra, quando o nosso mundo interno, quando o nosso mundo espiritual é tocado pela tua presença, aí sim nós começamos a manifestar a regência no mundo externo. Em nome de Jesus, para executarmos juízo, temos que ter bem formado dentro de nós a justiça, que é Cristo, dentro do Pai amado da nossa vida, nosso entendimento ser modificado, tocado pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos aí trabalhando nessa linha de raciocínio onde nós vamos aplicar a justiça, que é Cristo, para que os juízos, nós vamos manifestar um juízo contra as coisas e vamos também suspender juízos. E dentro dessa linha de raciocínio, Shalom, Tata, bom dia. E dentro dessa linha de raciocínio, nós não podemos, nós precisamos entender que nós vamos mudar primeiro. E nós queremos insistentemente que as coisas mudem. Então nós queremos que o marido mude, a esposa mude, a igreja mude, o pastor mude, tudo muda. E Deus então agora ele está fechando esse cerco e está nos ensinando, você vai mudar. É a tua vida que eu vou tocar, é você que vai ter uma condição de dar uma voz de comando para que depois as outras coisas comecem a se manifestar de acordo com a regência que você recebeu por dentro. Então é algo que primeiro você vai se deixar tocar por Deus, a sua mentalidade vai ser tocada por Deus, o Espírito Santo vai trabalhar e vai formar algo dentro de você e de mim, e aí sim nós vamos poder avançar nessa manifestação de estarmos, amém, de estarmos fazendo com que as coisas entrem numa órbita de acordo com a palavra. Então sempre vai ser você. A gente sempre busca culpados, que é aquela maldição lá, aquela coisa que começou lá mesmo em Adão, a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, e sempre nós vamos ter isso. Nós vamos ter que lutar com isso todo dia, porque na verdade nós não queremos ser pegos em erro, em fracassos, em coisas que a culpa é nossa. A gente sempre quer dar uma encapada nisso e transferir para alguém. Então, sempre nós vamos estar debaixo desse ataque. Agora, quando você consegue fazer uma leitura espiritual da sua própria vida, falar, não, o erro aqui é meu, eu preciso acertar isso aqui primeiro, e você limpa a tua vida, aí você começa a ter uma voz, ter uma autoridade no mundo espiritual. Então, a gente sempre fala daqueles meninos, daqueles discípulos que estavam expulsando os demônios, e eles faziam isso com muita tranquilidade, estava fácil para eles expulsar demônio. Eles estavam começando o ministério deles e tudo para eles era muito novo. E eles saíam então, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e estava doce, estava bom a chamada, o ministério, eles estavam felizes. Mas de repente eles se deparam com um endemoniado que eles falam, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e não acontece nada. E aquele menino então se joga no fogo, se joga na água, e é uma manifestação horrível. E aquele demônio não sai, e aquele pai daquele menino procura o próprio Cristo e fala, olha, os teus discípulos foram lá para expulsar, mas não conseguiram. O senhor pode fazer isso? O senhor pode me ajudar? E aí, então, o que acontece? Entra num nível de guerra, aonde Jesus olha e fala, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Então, é exatamente nisso que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos sair desse nível, subir o nível, na verdade, da guerra que você está enfrentando e que eu estou enfrentando. Você tem uma chamada, você fala em nome de Jesus, isso está funcionando, só que por que em certos pontos esse nome de Jesus fica inoperante? É por causa do nome de Jesus ou é por causa da incredulidade da sua vida e da minha vida? É por causa da inoperância? O nome de Jesus parou de ter poder? Não, não parou. Mas eles falavam em nome de Jesus, não acontecia nada. E usavam então o nome de Jesus em vão.
Para mim, uma das manifestações de usar o nome de Jesus em vão é isso. É quando você fala em nome de Jesus, mas você não tem isso construído por dentro de você. E a palavra fala assim, tudo é sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Então, quando você fala que sai em nome de Jesus, um sim, mas aqui dentro você não acredita, tem um não, você está sendo uma pessoa que está fora do ambiente, você está sendo uma procedência maligna, você está usando o nome do Senhor em vão. Não, eu decreto, eu profetizo, eu expulso, mas não tem realidade espiritual. Por isso que às vezes a gente vê pregadores falando, faz um barulho tremendo e aquele negócio todo, e daqui a pouco, se você tiver acesso à vida da pessoa, você vê que ela está totalmente fora daquela realidade. Ou as pessoas que ela está num pastoreio, que ela influencia de alguma forma, está tendo pouco avanço, pouca mudança. Por quê? É muito barulho, fala muito, mas na verdade não tem essência, não tem nada. É um sim, não. Em nome de Jesus, nós vamos entrar, nós vamos sair, nós vamos quebrar, nós vamos rebentar, nós vamos fazer. Mas daqui a pouco você começa a olhar, não quebrou, não fez, não saiu, não entrou. Mas por quê? Porque é um sim, não. É uma geração incrédula que está fazendo Jesus sofrer, porque fala do nome dele, mas não tem realidade espiritual para trazer o céu para a terra, não tem fé para isso, é incrédulo, fala, 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 mas não tem nenhum tipo de manifestação. Então Jesus vai e expulsa o demônio, e os discípulos, então, em particular, falam: o que aconteceu? E ele fala: olha, vocês estão sendo incrédulos, vocês estão perversos, vocês estão perdendo a manifestação da palavra. Existem castas de demônios, só sai com jejum e com oração. Então Jesus, para mim, não estava falando assim, vocês tinham que estar em jejum e oração naquela hora, mas vão jejuar, vão orar, vão subir o nível espiritual de vocês, para vocês lutarem a guerra que vocês estão lutando no mesmo nível do demônio que vocês estão enfrentando. Porque eles estavam falando aqui, sai em nome de Jesus, sai em nome... O demônio está aqui, ó. E ele ouvia falar daqui, o demônio fala, fica, porque eles não têm fé. Eles estão vendo essa manifestação, joga na água, joga no fogo, todo esse barulho, eles estão falando, sai, mas eles estão com medo, eles estão incrédulos, eles estão só falando, não tem realidade espiritual, fica aí. E o demônio fica lá. E envergonhamos o nome de Jesus. Então você está falando, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de... Não, em nome de Jesus, tenho certeza, e não acontece nada. As pessoas nos observam, as circunstâncias nos observam, e você fica sempre num ambiente de fracasso, porque você precisa subir. Jejum, oração, se limpar por dentro, transformar a sua vida, arrependimento. Aí você vai falar, sai em nome de Jesus, do mesmo nível, e aí vai ter que sair. Porque aí você tem uma realidade por fora e por dentro. É um sim, sim. O teu coração está tocado por Deus no mesmo nível. Você tem autoridade para falar. Então, você quer fazer que a tua vida avance, com que a tua vida mude, realmente acerte isso. Entre num nível de comunhão com Deus, que você entenda, que você se limpe, que você se transforme, que você se restaure, e você tem, então, uma voz de autoridade. Quando você chegar e falar, sai em nome de Jesus, aí a coisa vai complicar para o demônio. Por que tem coisa que às vezes a gente vê e fala assim, quando fulano chegou, o ambiente espiritual daquele lugar mudou. Você já ouviu falar isso? Porque é o que a pessoa carrega. É o mesmo Cristo. É Jesus Cristo do mesmo jeito. Só que deixa aquela pessoa chegar com o Cristo que ela carrega para você ver. Muda tudo. O ambiente do lugar muda, a atmosfera muda, porque ele tem um sim, sim. Ele fala de Jesus e o que está naquele lugar, o que está naquele ambiente, olha e fala, opa, agora, não por causa da pessoa, mas por causa da revelação e do tanto de Jesus que ele carrega. Não é você, não sou eu. Não sou eu que chego no ambiente e vai mudar, não é você, mas o que eu carrego vai mudar. Então, se eu chegar vazio, se eu chegar o Alexandre, misericórdia. Aí que o ambiente vai abaixar mesmo. Aí, se o negócio estiver ruim, se eu chegar só eu, aí acabou, irmãos. Aí, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu, no meu temperamento, na minha vida, do meu modus operandi, eu estou perdido. Se eu chegar em qualquer ambiente, o Alexandre Monteiro in natura, ferrou. Acabou. Aí, se a coisa já tiver briga, vai aumentar mais a briga ainda. Se tiver contenda, vai aumentar mais a contenda. Se tiver discussão, vai aumentar, porque eu já sou
Eu já quero ver o negócio pegar fogo no meu natural. Não, vamos brigar, então vamos acabar com tudo logo, vamos estourar tudo isso aqui. Porque eu, na minha natureza, no meu temperamento, infelizmente, eu sou assim. Eu não sou aquela pessoa que vem para apaziguar, para trazer. Se está brigando, não, vamos aumentar. Eu não vou trazer solução, eu vou sempre aumentar. Eu sou ruim. Estou falando de mim. Por isso que às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, me arrependi de ter chamado fulano. Em vez de ajudar, piorou. Lógico, você chama alguém para entrar numa situação que a pessoa espiritualmente está pior do que quem já está ali, vai procurar auxílio e ajuda de quem está no nível com Jesus mais para cima, maior, para realmente mudar aquele negócio. Então, eu, na minha natureza, eu nunca fui um resolvedor de problemas. Eu era um cara que eu trazia mais problemas. Então, eu lembro de várias vezes aqui no mercado, por exemplo, aqui onde a gente está, era no mercado antigamente, às vezes eu via, teve uma situação que eu estava aqui no fundo trabalhando, e a menina veio do caixa e falou assim: ó, tem um entregador aí, o cara é embaçado, me tratou mal com a mercadoria, eu já desci daquele modelo. Qual o resultado? Recebi essa mercadoria? Não. Fiz o cara carregar toda a mercadoria de volta, mandei a mercadoria de volta, foi embora e acabou, porque eu não resolvo o problema. Eu não resolvi o problema, porque eu não tenho, eu vou chegar no ambiente, eu vou piorar o ambiente. Então nós temos aprendido que o temperamento, ele rouba a unção. Eu já tinha uma unção? Tinha. Eu já tinha um entendimento? Tinha, se eu manifestasse Cristo. Entenda que você só vai ter um entendimento, você só vai fluir naquilo que você tem se você manifestar Cristo. Não é algo que está assim, não, agora isso aqui é meu, eu vou levar minha vida de qualquer jeito, porque agora não. O temperamento rouba a unção. Por favor, entenda isso. Você, em essência, você é ruim. Você, em essência, em muitos casos, tem pessoas que têm um temperamento mais dócil, que nem a minha esposa. In natura, ela já é uma pessoa que pacifica, já resolve o problema. Tiveram épocas também de dar problema. Não é um doce eterno, mas o temperamento dela já é mais tranquilo. Então, ela já consegue, naturalmente, já ser uma resolvedora de problema muito melhor do que eu. Os dois em natura. Mas em Cristo eu consigo a mesma condição que ela. E isso para mim hoje é um absurdo. Eu conseguir fazer a mesma coisa que a pastora Fátima faz em qualquer situação, para mim é um sonho de consumo, porque eu olhava para a vida dela muitas vezes e falava assim: mas como que essa mulher dá essa resposta? Como que ela faz isso? Como que ela entra? Como que ela consegue ficar quieta, pelo amor de Deus? Eu preciso entender isso, não é para ficar quieta agora. Fátima, você tinha que ter falado, você tinha que ter respondido, e ela ficava quieta. Ela esperava, depois ela acertava, depois ela ia. E eu me rasgava por dentro. Em reuniões ministeriais, era afrontada, e ela quieta. Conhecedora da palavra mais do que quem estava exortando ela. E ela quieta. Tinha medo, tinha um monte de coisa que ela tinha insegurança, tinha aquela coisa eu esqueci da palavra agora, de ficar, de não tomar uma atitude, mas também tinha um tratamento, tinha uma sabedoria em Deus, do Deus que ela servia e do temperamento dela. Eu não tenho isso naturalmente. Talvez você não tenha isso naturalmente em muitas áreas e você vai precisar gerar isso em Cristo. Então, temperamento, passividade, exatamente. Uma pessoa, ela era passiva. Então, ela olha tudo aquilo, ela tem o que falar. Obrigado, irmã. Ela tem o que falar, ela tem o que discorrer no assunto, mas ela fica quieta, porque é passiva. Mas também porque é tratada, porque ela não quer pôr mais gasolina no negócio. Já está queimando. Vamos apagar. Eu já não. Pegou fogo? Cadê a gasolina? Vamos fazer negócio. É para pôr fogo? É comigo. Vamos fazer negócio estourar então. Por quê? Uma pessoa não tratada, uma pessoa que sempre não resolve o problema, que não traz uma palavra que pacifica, que acalma os ânimos, que deixa a coisa, que sabe, que espera, que vai gerar em Deus. Então é isso que Deus vai fazer nesses dias agora. Não é uma mágica. Ah, agora então eu entendi. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer tal coisa, porque eu tenho a justiça que é Cristo, eu vou suspender juízos ou vou decretar juízos. Não, não é isso que vai acontecer numa mágica, numa coisa de qualquer jeito. Deus está nos chamando primeiro para um posicionamento, para você ter realidade. E quando você tiver realidade, cuidado com o que está ao teu redor, porque o temperamento está aí.
Não adianta, nós não vamos nos livrar disso, nós vamos ser tratados no temperamento. Mas as marcas estão aí, e os gatilhos vêm. E ontem o apóstolo estava falando a respeito de gatilho, assim, o gatilho no revólver ele sempre vai existir. Só que o revólver pode estar com a munição ou não. Se você apertar o gatilho de um revólver sem munição, o que vai acontecer? Nada. Então, o que nós temos que fazer, na verdade? Eu preciso remover esse gatilho da minha vida. Talvez você não consiga fazer isso, mas você pode deixar ele sem munição, que é aquilo que a gente fala na parte do casal da nudez. Como que você vai... Uma dica boa para você que realmente está afim de acertar a tua vida e decretar um juízo num ambiente onde você está limpa. Você vai precisar tirar as armas. E nós temos aprendido que nudez ela pode se tornar uma arma. Você tem a nudez. A palavra de Deus fala assim, que aquele filho, um dos filhos de Noé, não cobriu a nudez dele. E aquilo virou uma maldição. E a palavra de Deus também fala lá em Gênesis que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, quando você pega uma nudez do seu marido e você faz disso uma arma, o que é fazer uma arma? O teu marido mentiu. E você sabe que ele mentiu. E você pega aquela arma, então aquilo transformou para você num revólver. E você fala, a hora que eu precisar disso, ele vai ver. A hora que eu pisar na bola em alguma coisa, ele vai falar assim, mas você também é um mentiroso, porque aquele dia é uma arma que você guardou. Aí o teu marido faz uma outra nudez, você guarda, a tua esposa faz uma outra nudez, e vocês ficam os dois armados. A minha casa era assim. Eu, principalmente, eu não perdia uma oportunidade. Eu tinha arma de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho. Principalmente porque era muito difícil a minha esposa gerar uma. Para eu pegar uma nudez dela, era um UPA. Então, quando eu pegava, eu avolumava aquela nudez e eu fazia uma arma enorme. E eu falava, agora eu pego ela. Como era difícil de pegar uma nudez dela, como era difícil dela fazer alguma coisa, então eu ficava atento. Qualquer manifestação, se ela falasse um A, eu falava, opa, mas você falou A aquele dia. Então vira uma faca, um punhal, um revólver, uma bazuca, uma metralhadora. Irmãos, tem casal que eles estão armados até os dentes. Nem a Rússia, a China, a Coreia do Norte tem tanta arma que nem esses caras têm. Eles têm de tudo. Bomba atômica é uma coisa absurda. Começa a briga, por quê? Porque nós estamos muito com a nudez de um do outro na mão, um monte de arma, e ataca, e ataca, e ataca. Então você não está muito afim de resolver o problema. Agora, quando você começa a dar mais valor para a pacificação, para o relacionamento saudável, para o casamento de verdade ser curado, e você começa então a falar assim, cara, nudez, eu cubro. A nudez, eu cubro. A nudez, eu cubro, eu perdoo. Você vai conversar, vai acertar. Não estou falando para você ficar passiva, silencioso, silenciosa, não enxergar nada. Não é para você falar assim, mas agora não vou ver mais nada. Não, você vai ver. Mas como você vai trabalhar com o que você vê? Você vai trazer uma correção que realmente leva a pessoa para cima? Ou você vai jogar nudez na cara dela para acabar de matar? Você vai ter duas opções sempre. Eu poderia pegar a nudez da minha esposa, como sacerdote, como marido, como pastor, shalom, bom dia. Eu poderia falar para ela, amor, aqui, ó, você falou lembra? Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Vamos orar? Vamos entrar num consenso? Vamos fazer uma coisa? Mas eu não pegava isso. Pegava como arma, para atacar, para machucar, para atacar na cara, que é o que você hoje talvez esteja precisando abrir mão, porque você é muito justo. Irmãos, pessoas muito justas, pessoas que... Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu não faria isso. Comigo não aconteceria isso. Pastor, que absurdo fazer isso. Cuidado. Esse eu não faria isso, comigo não acontece. Você é muito certo, você vai acabar se enrolando. Porque o próprio Deus vai permitir que você se enrole para que você veja que o que você tem é dele, não é teu. E que toda a boa dádiva vem de Deus. E que você, sem ele, nada pode fazer. Aí você, então, às vezes é pego numa situação que você fala, cara, como que eu fui fazer isso? Eu tinha certeza que eu nunca ia cair num buraco desse, mas você cai para ser quebrado. E agora aproveita que você caiu e foi quebrado e comece a se manifestar dentro desse ambiente de quebrantamento. Comece agora a ser o sacerdote que você não era, o pai que você não era, o marido que você não era, a ovelha que você não era, o pastor que você não era, o homem na sociedade que você não era. Muda a tua rota.
Porque agora você não precisa mais das armas, porque agora você já não é mais aquela pessoa que você tem que provar nada para ninguém, você não é a certinha ou o certinho do relacionamento, você agora tem uma condição em Deus de colocar o teu temperamento no lugar e falar, eu vou ajudar o meu marido, ainda que ele tenha ainda que ele cometa esse erro, mas eu vou agora, a nudez dele eu vou cobrir, falar, olha, fulano, é assim, você aqui errou, mas eu estou cobrindo a sua nudez. Vamos orar, vamos conversar, vamos ver o que a palavra nos orienta sobre isso. Então o temperamento vai parar de roubar a tua unção. Uma pessoa que foi demasiadamente roubada na unção, para ter um exemplo bíblico, foi Sansão. Uma marca poderosa desde o ventre. Um destino profético muito bem traçado por Deus. E aproveito também para fazer uma parte aqui, cuidado com esse negócio. Aí, tá vendo? As coisas já são programadas por Deus. Porque Deus, então, já falou para Sansão o que ele era, como ele ia fazer, já está predestinado. Então, não adianta muito eu lutar, porque já vai. Não, você não é. Dentro da onisciência de Deus, que vê tudo do começo ao fim, ele vê uma condição genética nos pais, ele vê uma linha de raciocínio, ele vê as decisões, e ele traça, então, ali um projeto dentro daquilo que nós deixamos que ele faça, dentro daquilo que nós decidimos. Ninguém é predestinado a nada. Não, esse coitado aí nasceu para sofrer. Não, ele tem a vida dele, ele teve as decisões dele. É que para nós estamos vendo aqui agora, e aí nós achamos que já estão as cartas marcadas. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai ter mais dinheiro, esse vai ter menos, esse vai comer melhor, esse vai sofrer, esse vai ter doença, esse não vai. E para mim, está totalmente fora da palavra isso. Para mim não, está fora mesmo. Então não tem isso, mas as decisões. Você tem que entender que Deus não é que nem você e que nem eu. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas Deus sabe todas as coisas do começo ao fim. Do primeiro instante que ele formou tudo, que ele fez tudo, ele viu tudo ao mesmo tempo. Então ele viu naquele coração de Sansão uma disposição e uma condição de obedecer. Mas se fosse algo já pré-determinado por Deus, Sansão não teria se perdido. Então as pessoas não se perderiam. Não, já foi destinado a isso. Então ele ia cumprir aquilo do começo ao fim. E por que não cumpriu? Justamente porque Deus tem um projeto, mas você tem o teu livre-arbítrio. Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida. Na sua vida e na minha vida. Em tudo. Eu falo de vez em quando do projeto aqui do mercado, Deus me deu um mapa. Falou assim, faz isso aqui, filho, ó. Tá facinho para você. E eu rasguei aquele mapa e fiz o meu. Foi Deus que me prejudicou? Foi Deus que tinha, então, um sofrimento liberado para mim? Não, Deus já tinha um sofrimento liberado para mim. Ele queria que eu fechasse um mercado de novo, que eu passasse mais uma vergonha, que eu ficasse 13 anos pagando conta. Não, Deus não tinha nada disso para mim. O que Deus tinha para mim, em essência, era um mapa. Monta um negócio desse jeito, compra uma casa por ano nesse lugar que você trabalha, e daqui 10, 12 anos você está com 10 casas de aluguel e para de trabalhar e fica de boa. E vai ver o que você vai fazer da sua vida. Esse era o projeto original. Eu me perdi. Eu me perdi. Então você vai ter que ter coragem de olhar para você e falar assim: eu me perdi. Eu não quis fazer. Deus me deu essa condição. Eu parei a faculdade porque você parou porque você quis parar a faculdade. Ah, é porque minha mãe não conseguia me pagar, porque meu pai lá, tá, tem um monte de argumentações, mas na verdade, você também quis parar. Você casou com essa pessoa porque você quis casar. Existem casos assim de pessoas orientadas, pessoas que nós sentamos, oramos junto, conversamos, não casa, fulano é assim, é assado, lá, explica, levanta os pontos. Não, eu vou casar, deixa comigo, que depois comigo muda. Hoje está aí, ó, casada, o marido adultera, bebe, não vai para a igreja e está aqui andando em Duartina aí sofrendo, faz 20 e poucos anos de casada. Mas eu vou mudar. Vai mudar nada, porque Deus está te avisando. Deus abençoe, Tato. Porque Deus está te avisando. Não casa, não entra. Mas aí, não, eu amo, eu amo. Ah, é maravilhoso. Ah, é bonito. Agora o bonito ficou feio, o amor acabou, agora é só sofrimento. Agora a irmã é muito crente e tá aí, ó, ralando em oração faz 20 e poucos anos. Pode ser que mude o quadro? Pode. Eu creio nisso. Creio, claro, claro que eu creio. Eu estou aqui, pode mudar o quadro.
Só que são 20 e poucos anos de sofrimento. Que Deus quis evitar lá. Falou, cara, dá uma segurada, porque não é o que você está pensando. Agora está gerando em oração, está fazendo, pode mudar, pode, mas aí a desobediência entrou nisso. Então não tem nada de predestinado. Mas Sansão, ele tinha marcas dadas pelo céu. Você vai ser isso, você vai ser um juiz, você vai julgar, você vai fazer. Só que junto com isso vem o temperamento, porque ele tem também uma origem em Adão. Ele não vem um homem como Adão era, com as marcas do céu e só. Você vai ter sempre as marcas do céu e as marcas da terra. Você vai ter as marcas de Cristo e as marcas de Adão. E você vai ter que decidir. Quanto mais marca de Cristo você tem, mais fácil a tua vida vai fluir. Quanto mais marca do Adão você tem, mais você vai ficar complicado. E Sansão, então, o que aconteceu? O temperamento roubou demais a unção dele. Porque ele tinha um problema seríssimo com mulher, ele tinha algo assim que ele não conseguia se controlar e ele foi roubado a sua chamada inteira até virar um palhaço de um ministro da palavra a um palhaço, de um juiz a um palhaço, porque lá no final da vida dele, os filisteus falam, traga-nos Sansão para nos divertir, e ele vira um palhaço. Mas ele tinha uma marca de palhaço dada pelo céu? Não. Aonde ele adquire essa marca? No temperamento dele, o adversário consegue pôr uma marca. Fura os olhos dele, encarcera ele, agora puxa para nos divertir. Então é isso que nós temos que entender. Nós precisamos fluir numa marca do céu. Deus tem isso que você está passando, que eu estou passando? Quantas vezes eu fui palhaço na minha vida? Vamos colocar só a minha vida depois de convertido. Quase 30 anos de convertido. Quantas vezes eu fui um palhaço na minha vida? Trago o Alexandre para nos divertir. Trago o Alexandre para nos divertir. Trago o Alexandre para nos divertir. Muitas e muitas vezes. Como eu fui palhaço. Mas era isso que Deus tinha para mim? Era essa marca que Deus tinha para mim? Ou era o meu temperamento que roubava a minha unção? Era o temperamento que roubava a minha unção. Eram as minhas decisões, a minha falta de posicionamento, a minha falta de me deixar tratar por dentro que fazia com que eu era um palhaço. Então hoje você pode falar assim, pastor, hoje eu me sinto exatamente isso, uma palhaça do meu marido, da igreja, da terra, até de Deus. Mas por causa de Deus, por causa do seu marido, por causa da igreja, ou por causa do seu temperamento, da sua falta de posicionamento e da sua falta de busca para pôr as coisas em ordem. Dá uma checada nisso que você vai chegar em você mesmo. Irmã, não tem jeito, irmão, não tem como. A nossa vida ela é complicada. A gente vai começar a argumentar, levantar um monte de desculpa, levantar um monte de ponto, falar que, mas vai chegar em você mesmo. Eu podia pular para onde eu quisesse. Tinha um monte de coisa que eu via que era verdade, mas não justificava as minhas atitudes. Igrejas que eu passei, que a liderança estava toda corrompida, eu via isso, mas isso não justificava as minhas atitudes. Cuidado com isso. Não, eu estou vendo que o fulano está perdido. Tá bom, mas o que você vai fazer com isso? Você vai ser um resolvedor de problemas ou você vai trazer mais problema ainda? O teu temperamento pode acabar com a tua vida. Agora, a unção que você carrega pode, inclusive, resgatar essa pessoa que você está vendo que está afundando o barco. Quem sabe ela vai te ouvir? Quem sabe dentro dessa igreja que você está, você não é a voz profética para sentar com a tua liderança que tinha que estar cuidando de você e falar, viu, você não acha que aqui está um pouco exagerado? Você não acha que aqui está faltando alguma coisa? Vai gerar essa pessoa em Deus. Para de murmurar, para de reclamar, para de pôr mais gasolina no negócio. Não, porque o fulano não quer, porque a ciclana não quer, porque não vai, porque não vem. Era o que eu fazia. Não, esse daí não quer, esse daí não vai. E a gente fica tão cegado que eu também não queria. Na medida que você mede, você é medido. E o tanto que você julga, você é julgado. Não tem jeito. Cuidado com isso. Eu vou medir alguém e daqui a pouco eu vou estar sendo medido na mesma forma. E vou cair exatamente no mesmo buraco, porque eu não sou nada. Você não é absolutamente nada. Então nós precisamos entender que nós precisamos sair dessa manifestação de temperamento, roubar a unção. Porque você quer de verdade acessar os juízos, você quer de verdade que essa temporada fale a teu favor, você vai ter que abrir mão de você mesmo. É um ponto crucial e inegociável. Deixar com que as coisas de Deus fluam à maneira de Deus. E para nós isso, irmãos, muitas vezes se torna uma coisa tão utópica, tão inconcebível, tão absurda,
porque aí entra a razão, entra tudo que você pensa, aquele arsenal de argumentação que a gente tem. Pastor, mas eu estou certa. Pastor, eu sei que você está certa, beleza. Mas e agora? Porque você está certa, você vai matar? Porque você está certo e agora dentro desse certo, Senhor, o que eu faço? Eu estou certa. Pai, o que eu faço? Eu estou certo. Meu pastor está assim, minha igreja está assim, meu marido está assim, minha esposa está assim, tá, mas tá bom, estou certo, estou vendo certo, o senhor que me mostrou o que eu faço com essa informação? O que eu faço com isso? Teve a revelação, agora a sabedoria para aplicar. Às vezes a gente atropela a revelação. Às vezes você tem um entendimento sobre alguma pessoa, alguma coisa, e você já sai entregando aquilo e falando tudo, vira uma bagunça, porque faltou sabedoria, faltou o tempo de Deus, faltou a maneira de Deus, o modo de Deus. Quando falar, que jeito falar, gerar isso em oração. Tem terra que está seca, está árida, você pode falar o que você quiser, não vai entrar. Não entra, não adianta, não tem. Você vai ter que trabalhar em cima disso. Aí você fica louca, porque o teu marido já te dá o maior trabalho, já não quer saber de nada, você já está certa, você já tem razão, ainda você vai ter que orar para molhar a terra dele, para ter condição de cair uma semente que frutifica? Ah, pelo amor de Deus, eu não vou fazer nada disso, ele que se vire, ele que vai, então você vai ter que decidir, parar de ser hipócrita, porque ou você quer essa restauração desse casamento ou você não quer. Ah, eu quero, mas do meu jeito. Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Eu quero do meu jeito. Não adianta. Tem um senhor aí. Tem um negócio. Se os meninos falassem assim, não, eu quero que esse demônio saia, eles poderiam ficar querendo até eles morrerem, não ia sair, acabou. O mundo espiritual está valendo aquilo, vocês não têm fé. Ponto final. Então você não tem fé para isso, ponto final. Vai gerar, vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai buscar conselho, se vira, você precisa subir. Você precisa ter outro nível de fé, outro nível de entendimento para vencer a guerra que você está enfrentando. Acabou. Então Abigail estava aqui numa situação, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, ontem eu falei um monte de vezes, mas é 18, nós estamos acho que agora no 21, por aí. Abigail tinha exatamente isso, uma realidade espiritual para mudar o mundo que cercava ela. Então ela não assinava embaixo da loucura, porque ela fluía na sensatez. Ela tinha razão? Imagina o tanto de razão que Abigail tinha. O que ela iria fazer? Vamos pegar esse contexto de Abigail aqui. Quando ela escutou, o servo dela lá foi falar, ó, Nabal deu uma negativa para Davi e vai dar problema, né? A mesma coisa que ela ouviu, que nós vemos ontem. Ela tinha duas opções. Pegar à pressa tudo que ela tinha à mão, ir atrás do problema, enfrentar os guerreiros e mudar o quadro, executar juízo sobre aquilo, na justiça que estava na mão dela, ou ela poderia ter ido brigar com Nabal. Ela não fala uma palavra para Nabal, não converse com a loucura, ela não vai te ouvir, não adianta, tá louco. Não adianta. Você vai conversar com o louco? Você quer que o louco te entenda? Você está mais louca do que o louco. Não vai te entender. Não, meu marido agora vai ter que ouvir. Olha o que ele fez de novo. Agora ele vai ouvir o quê? Tá louco? Nabal, não adianta. Podia conversar comigo uma semana, um mês. Eu teve irmão sentado na minha sala, ele falou assim para mim, um presbítero da Assembleia, meu amigo veio, falou, e eu dando as respostas, dando a resposta. Aí falou para mim, irmão, eu vou embora, porque do jeito que você está, se Jesus tivesse sentado aqui no meu lugar e falando, você não ia querer do mesmo jeito. Falei, pode ir embora que eu não ia querer mesmo. Ele levantou e foi embora. Ele fez a leitura. Louco. Eu não vou ficar falando com louco, o cara não quer. Não adianta. Então, não sei se depois se ele saiu dali, se ele foi orar por mim, se ele não foi, eu não sei o que ele fez. É meu amigo até hoje, graças a Deus está tudo bem, mas só que ele percebeu o quê? Não adianta eu conversar com o louco. Não adianta eu ficar falando quem não vai ouvir nem Jesus. Se não vai ouvir nem Jesus, imagina eu sendo usado por Jesus. Eu falei com essa boca aqui, ó, é verdade. Nem se Jesus sentar aqui eu vou querer saber disso daí. Pode ir embora mesmo. Ele pegou e foi embora. Loucura! Aí você quer conversar com com o outro que tá louco, que não tem sanidade mental nenhuma.
sanidade espiritual nenhuma, e você quer agora, porque você está certa ou certo, falar para essa pessoa acertar aqui ou lá. Não vai funcionar, querido. Como diz a minha amada sobrinha Ana Luísa, Maria Luísa, querida, esses dias ela pregou na igreja assim, querida, não vai funcionar. Então, querida, não vai funcionar. Não adianta. Não tem o que fazer. Você vai ter que molhar essa terra primeiro. Pastor, misericórdia, você está forçando. Eu não estou forçando, eu estou te falando o que vai acontecer. Minha esposa, ela teve que molhar muito essa terra. Ela teve que chorar muito, orar muito, gerar muito a minha vida em Deus, para depois ter condição de cair uma semente que frutificasse. Porque a terra do louco é seca. A terra a terra do louco, ela tá nem aí. Para ele tanto faz, é louco, gente. Nabal estava preocupado, se Abigail fosse falar para ele ali, ele ia estar preocupado. Na razão dela, ela falar, viu, agora você colocou toda a nossa casa em risco, você colocou tudo, Davi está vindo, vai matar todo mundo, o que ia acontecer? Ia morrer todo mundo. Que é o que acontece exatamente na sua vida e na minha, quando nós vamos conversar com a pessoa errada. Quando nós vamos trabalhar em cima de um lugar que não vai te ouvir. O que aconteceu na tua vida milhares de vezes? Mas eu tenho razão. Tá, mas o que gerou isso? Já deu para a gente aprender que a razão não vai funcionar. Quantas vezes você já conversou com a sua filha? Você já explicou, você já sentou e você tinha razão. Mudou alguma coisa? Ah, não mudou nada. Daqui a pouco está fazendo a mesma. Por quê? Precisa molhar a terra. Por quê? Precisa falar, Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento a minha filha, eu te apresento meu filho, eu te apresento a minha esposa, porque está assim, vai molhando a terra, molha. Traz uma condição, pelo menos para deixar a pessoa livre para decidir. Nabal não tinha nada aqui. Louco, terra seca, livre-arbítrio já totalmente tomado por Satanás, não tinha nada para fazer. E Abigail, a sensata, sabia disso. Então, o que ela faz? Ela pega tudo aquilo, ela abre mão da razão e vai aplicar tudo no lugar certo, onde ela tinha uma chance de reversão de quadro. Para de gastar força onde você só vai piorar a situação. Você está empreendendo muita força, mas no lugar errado. Por isso você está ferida, machucada, decepcionada e achando que Deus não está respondendo às suas orações ou aquilo que você está fazendo. Não é que Deus não está respondendo, é que você está empreendendo muita força, mas no lugar errado. Eu empreendi muita força aqui nesse mercado, só que eu já estava empreendendo força no lugar errado. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso. Quem me conhece aí, o Alfredo já veio aqui em casa, mostrei para ele onde que era lá o mercado, a minha tata que está aqui. Quem já veio aqui, acho que a Raquel não cheguei a mostrar. Mas eu tinha um negócio, irmãos, nós já estamos aqui no último bairro da cidade, que já não é grande coisa. E eu morava na última rua, atrás de mim só mato. Até por isso o nome do mercado, All Mato, só mato. E a gente vendia um negócio ali que o vendedor falava, cara, eu não sei o que você faz. A gente vendia muitos estojos de maquiagem, aqueles grandões assim. Vendia muito. Era uma portinha pequena, um negocinho pequeno no meio do mato, uma cidade dura, complicada de dinheiro. Infelizmente, nós temos o nome aqui em Duartina, essa região nossa, os vendedores chamam de Rota da Fome, porque o salário aqui é complicado, porque é muita roça, ou comércio, as pessoas ganham mal aqui. Então, eu estava na Rota da Fome, só que no céu, eu não estava na Rota da Fome. A Rota da Fome não te pega se você está encaixado no céu. Deus vai dar um jeito de te abençoar. Dentro de uma rota de fome, você vai ter comida, porque você está encaixado com o céu. A unção está fluindo, o meu temperamento não estava me roubando. Mas quando eu mudo daquele outro mercadinho pequenininho, sem estrutura nenhuma, umas prateleiras de MDF, uma coisa organizada, certinha. Mas aí eu mudo para o mercado, 240 metros, tudo novo, coisa mais linda do mundo. E aí, acabou. Porque agora o temperamento estava regendo. A unção foi embora. Entenda que não é a beleza. Eu tinha tudo para dar certo aqui nesse aqui. Lá era 60 metros quadrados, aqui era 4 vezes mais. Estrutura lá quase nenhuma, aqui tinha muita estrutura. Só que eu tinha muita estrutura da terra e nenhuma estrutura do céu. Lá eu tinha pouca estrutura da terra e toda a estrutura do céu. Então a rota da fome não me pega,
problema financeiro não me pega. Quando caiu um pouco o movimento, não alterava nada na minha vida. Sabe por quê? Eu tinha dinheiro no banco, meus boletos estavam pagos adiantado, estava tranquilo. Caía a venda uma semana, todo mundo chorando, como, ai, tá ruim. Eu só diminuí um pouco a compra, semana que vem normalizava, tranquilo, porque quem está encaixado em Deus, você não tem rota de fome, você não tem problema, você não tem dificuldade, porque a unção está te regendo. Agora, quando você entra no temperamento, aí mesmo com o movimento, mesmo dando certo, não vai dar certo, porque não adianta. Mas por quê? Porque perdi a marca de Deus. Simplesmente isso. Você está sofrendo tanto porque você perdeu a marca de Deus. Volta na tua essência. Carmen, volta na tua essência. Você tem uma marca do céu. Volta. É isso que vai fazer você avançar. Pastor, o que eu preciso para avançar? Retomar a marca do céu que você perdeu. Carmen, Carminha, que está aqui. Você precisa retomar. Todo mundo precisa, mas estou falando para ela. Carmen, uma resposta para você hoje. Pastor, me fala, por favor. Deus me fala. Então, eu estou te falando, Deus está te falando. Retoma a marca que você perdeu. É ela que vai ser responsável por você. A estrutura minha era muito mais complicada, mas a marca do céu fazia com que eu fluísse. Era mato para todo lado, era coisa tudo feia, mas tinha a unção. Acabou. Tem a unção, uma queixada de jumento vai matar 1000. Sem unção, cortou o cabelo, foi amarrado, furado os olhos e foi ser palhaço. É fácil de entender. Você tem uma unção tremenda. Todos nós aqui. A pegada nossa em Cristo, ela é extraordinária, cada um numa chamada, cada um numa vertente, cada um de um jeito. O problema é que nós damos muito mais vazão, muitas vezes, para o temperamento do que para a unção. E aí nós vamos ter complicações. Nós queremos colocar aquilo que o temperamento fala. Abigail poderia ter se perdido aqui facilmente, dentro dessa situação que ela estava, dentro desse contexto que ela estava, se ela gasta, e ela poderia até ter feito a mesma coisa depois, talvez não desse tempo. Porque Davi já ia chegar chegando. Você não pode perder tempo, você tem que sair daí agora. É a pressa, tá aqui, ó, a pressa. Versículo 18. Então Abigail tomou a toda a pressa, 200 pães, que nós lemos, toda a pressa. E agora? Não vai perder tempo conversando com o louco, porque você tem razão, porque você sabe. Eu sei que eu vou falar para ele, você não sabe nada. Você já conversou mais de 300 vezes com essa situação. Glória a Deus, tá? Não mudou nada. Para de insistir aonde não vai acontecer nada. Não, agora eu sei o que falar. Você não sabe nada, a terra lá é a mesma. Você até tem a palavra, mas não vai funcionar. Você pode até ter a palavra, mas não vai entrar no coração, porque a terra lá está seca. Abigail poderia até ter uma palavra de Deus para falar para Nabal. Tinha várias. A minha esposa tinha muitas palavras, mas toda vez que ela vinha falar com o louco, só saía ferida e machucada. Porque ela tinha razão, ela tinha uma palavra, Deus tinha dado para ela uma palavra e ela vinha falar na força do braço dela. Quando ela gerava em Deus, quando ela preparava a terra, quando ela molhava tudo isso e caía num lugar que podia frutificar, aí tinha uma chance de dar certo. Porque aí não é responsabilidade mais sua. Você sabia que mesmo dando errado, você não vai se machucar mais se você fluir do lugar certo? Que quando você semeia no lugar errado, quando você vai falar com o louco e lança a tua semente na terra seca, você sai machucada, porque você desperdiçou aquilo que Deus te deu. Mas quando você faz tudo encaixado, de acordo com o céu, e você semeia na terra boa, você transferiu a responsabilidade para ele. Por isso que muitas vezes não dá resultado, você fala assim, mas eu fiquei tranquila dessa vez. Pastor, eu estou em paz. Por que você está em paz? Porque você andou dentro dos protocolos do céu. Você teve a revelação, você gerou em Deus, você sabia que era louco, você molhou a terra primeiro, você trouxe um ambiente espiritual correto, aí você semeou. Aí a decisão é do outro. Você nunca vai poder decidir pelo outro. Só que independente da decisão do outro, você agora está em paz, porque você andou de acordo com aquilo que você tinha que fazer. Beleza. Ah, mas minha filha não me ouviu do mesmo jeito, mas eu fiquei em paz. Por quê? Porque você fez tudo de acordo com o céu. Você trouxe um ambiente propício para que ela se arrependesse. Você limpou o mundo espiritual dela. Você falou assim, tó, filha, o Pai te devolve em Cristo a condição de você decidir que você não tinha, que você estava cega. Agora é aqui que você quer fazer.
faça aí. Aí ela vai, eu não quero do mesmo jeito. Tá bom. Aí você fica com uma sensação de dever cumprido, porque você fez o que você tinha que fazer. Então não é mais parte sua. Você transfere para a jurisdição certa cada etapa da sua vida. Acabou. Beleza. É igual você plantar e não chover. Você foi lá, você é um agricultor, você arou a terra, você fez tudo certinho e você plantou no tempo exato. Só que Deus não mandou a chuva. E daí? Você tem culpa de alguma coisa? Agora, se você vai lá, planta de qualquer jeito, na época errada e não chove, aí você vai culpar quem? Você que fez errado. Então, você e eu nós vamos precisar entender que existem pontos da nossa vida que não vai adiantar a gente ficar apegado nessa razão que a gente tem, nesse negócio que você está vendo. Porque você se acha muito importante porque você está vendo. Mas às vezes a gente vendo, a gente é mais cego do que o outro que está cego. Porque a gente vê, tem o entendimento, tem a revelação e não aplica. Ficou mais cego ainda. A minha esposa ela era mais cega ainda ao tentar aplicar no louco, sem condição, do que eu que já era cego, porque eu já sou cego mesmo. Então, todas as vezes que você vai tentar aplicar algo numa terra seca, você está sendo pior do que o que está lá. Você está sendo pior do que o louco, porque você está tentando trabalhar num lugar que não vai ter resposta. Não adianta bater nisso daí. Então, a Abigail, ela não adiantava ela bater em Nabal. Ela nem conversa com o cara. Ela junta todas as coisas, ela pega tudo que ela tem e ela vai resolver o problema no lugar que ela tinha uma expectativa de dar certo. Quem decretou a morte? Você tem que achar o ponto crucial da sua guerra, irmão. Mas da onde vem isso? Quem tem autoridade? Ah, não, quem falou que ia vir matar todo mundo é Davi que lidera o bando lá. A gangue lá, os guerreiros lá. O menino falou, Davi não vai ficar quieto com isso. Ela foi falar com Davi. Ela não procurou o Zé, não procurou. Outra coisa que a gente faz muito também. Não, você sabe o que vai acontecer? É Davi, mas se eu for falar com o Davi direto, vai dar problema. Então, vou falar com aquele guerreiro lá que eu já conhecia, que é meu amigo. Vai falar com a pessoa certa, quem pode resolver o problema. Fala com Jesus primeiro, é o primeiro que você tem que falar. Que é outra coisa que a gente perde muito tempo também. Não, eu vou falar com o pastor, vou falar com a minha irmã, vou falar com a minha tia, vou falar com a minha avó. Aí você coloca toda a sua vida na mão dos homens, aí daqui a pouco toda a família está sabendo. Aí você está toda ferida, toda machucada, porque você abriu um problema para tua prima, para tua cunhada, para tua sogra, para tua avó, e ela falou para todo mundo. E aí você está machucado. Você que não vigiou, irmão. Não era para você falar para tua sogra. Ah, mas minha sogra é minha amiga, então. Ela falou da sua vida para todo mundo. Não deixou de ser tua amiga. Só que expôs todo o teu problema, porque não teve estrutura para absorver aquilo. Então não era a pessoa para te ajudar. Então, ou você tem uma pessoa certa para te ajudar, vai chorar com quem está afim de chorar com você, ou vai falar com Jesus. Vai falar com quem pode resolver o problema. Não adiantava Abigail falar com Nabal, e também não adiantava Abigail pegar e falar assim, deixa eu ir pelas beiradas. Ela foi direto no ponto. Eu vou falar com quem tem voz de comando, eu vou falar com quem pode reverter o quadro. Gaste a sua força com quem pode reverter o quadro a teu favor. Vai bater naquele que é teu adversário. Quem era o adversário da casa de Abigail naquele dia? Davi. Ela foi falar com o adversário. Pastor, mas eu tenho medo. Gera em Deus. Abigail era uma mulher gerada em Deus. Ela era já sensata e ela tinha as coisas à mão. Gera em Deus, é disso que eu estou falando. Não deixa o temperamento roubar a tua unção. Não vai sair correndo fazendo as coisas de qualquer jeito. Espera Deus formar isso dentro de você. Espera Deus trazer uma realidade espiritual que você mude o mundo ao teu redor. Não sai de qualquer jeito. Porque aí depois que nós fizermos isso, a probabilidade do juízo que nós decretarmos naquele lugar funcionar é enorme. A probabilidade daquele negócio funcionar é muito grande. Então, na verdade, o que vai acontecer? Você vai precisar pegar todos esses passos que nós vamos estar aqui falando dessa mulher, aplicar cada um deles, para a gente poder romper com o nosso temperamento, romper com a nossa razão, romper com construir aquilo que não está construído, falar com a pessoa certa, fazer o que tem certo e bater no ponto crucial. Irmão, tem um ponto específico. É a coisa mais linda do mundo
quando você pega num atendimento, por exemplo. Às vezes a gente pega um atendimento, o atendimento é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem uma noção. Mas, de repente, você pega um atendimento e aí você... Às vezes eu faço muito isso. Eu falo, bom, vou atender fulano, fulana, tal. Não, tá tudo meio tranquilo. Ah, quando abre essa câmera na minha frente, o que eu achava que estava tranquilo, o que eu achava que estava tudo bem, o negócio está acabado na minha frente. Uma caixinha de surpresa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar. Eu adiantava ter algo programado. Você vai ter que ter uma palavra certa. Mas sabe o que é bonito? Que eu quase me perdi do raciocínio. É quando você acha o ponto e você vê a pessoa na câmera aqui, ó, ela florescer na sua frente, igual a minha plantinha, igual a minha flor do cactus lá. Coisa mais linda quando ela pega, ela tá ali, ela fica embaixo, daqui a pouco ela, de uma vez. Então é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Quando você pegar o ponto exato do negócio, abre. E aí acaba, depois de meia hora, 40 minutos, tem outra pessoa na sua frente. Outra pessoa. Aí quando você desliga a câmera aqui, geralmente eu falo para a pastora fala para mim, falou, nossa, graças a Deus, começamos com uma pessoa e terminamos com outra. Outro semblante, outra voz, outra fala, tudo, muda tudo, porque você acha o ponto. Então você vai ter que bater no ponto exato. Porque senão você vai ficar aqui, a pessoa vai entrar chorando e sair chorando, porque eu não tenho nada para falar para ela. Agora, quando Deus dá graça da gente, e Deus tem dado essa graça, graças a Deus, quando Deus dá graça de você achar aonde está o negócio, e você lança aquela semente, você bate naquele ponto, a pessoa floresce. Então, isso anima, porque sabe quando você desliga isso aqui depois de uma hora de atendimento, uma hora e pouco, 50 minutos, 40, dependendo da situação, quando você vê que floresceu, vou até parar, tentar ler isso aqui que eu não enxergo não. Então, quando você vê que floresceu, incentiva. Você fala, cara, graças a Deus. Porque, irmãos, vou falar a verdade para vocês, abrindo meu coração como pastor e pai. Tem hora aqui, tem uns atendimentos que a gente pega, que chega uma situação, você fala, cara, hoje chegou o dia. Hoje chegou a hora. Que não vai acontecer nada aqui, porque, meu Deus, o que que eu vou falar para essa mulher? O que que eu vou falar? O cara tá espumando. A mulher tá louca. E aí, tudo que ela tem de carga da vida dela, ela vai despejar aqui na minha frente, e eu tenho uma hora para ver o que eu faço com isso, e minha esposa também. E ela tá, às vezes, com uma carga de um mês, de uma vida. Às vezes, em 40 minutos, ela despeja a vida aqui, ó. Que é marido, vai, vira um tropel aqui. Aí você fala, meu Deus do céu. Mas, de repente, o Espírito Santo vem ao nosso auxílio e nos dá uma palavra. E você fala, viu, irmã, mas isso aqui? E se a gente for por esse caminho? Aí a pessoa começa, muda postura. Não, é a coisa mais linda do mundo. Muda postura, muda tudo na sua frente. Você vê nascer. É isso que Deus está esperando de você. Tem uma palavra certa para a pessoa certa. Você já imaginou, que nós nem lemos nada de Abigail hoje, mas você já imaginou, quando Abigail chegou, estava chegando diante de Davi, o tanto que aquele homem estava espumando, o tanto que aquele homem estava com raiva, o tanto que a morte estava regendo ele e os 400 homens. E é complicado reverter aquele quadro, porque ele já tinha passado uma linha de raciocínio, dado a palavra dele para 400 homens. Ele já não estava sozinho. Lógico que a decisão final era dele, mas ele já tinha inflamado, contagiado 400 pessoas. Não vai ficar um macho até amanhã cedo naquele lugar. E os caras, é verdade, tamo junto, vamos lá. Nós tratamos da ovelha desses caras aqui, eles não deram nada, pagaram o bem com o mal, foram ingratos, vamos lá, Davi, tamo junto, tá certo. E você acha que 400 homens, quando vê Davi parado, na frente de Abigail, ficaram todos eles, ai, que bonitinho. Os caras estavam fervendo, Davi teve que segurar uma onda terrível. Estava todo mundo fervendo ali, estava todo mundo com a morte já no miolo. Mas aquela mulher chega diante de 401 homens
com a morte fervendo dentro deles, com a espada desembainhada, decididos a matar, e ela se prostra, ela se arrepende, ela fala, põe na minha conta. Mulher corajosa demais da conta. Davi, sou eu pequei. Ah, foi você que pecou então? Então ficou mais fácil para nós. Começa matando aqui. Ela que foi ingrata, que é o que ela estava falando. Davi, eu fui ingrata. Eu não quis mandar as coisas para você, porque ela estava falando que era dela a culpa. Ela estava assumindo o BO. Eu que fiz. Ela estava se arrependendo por identificação. Ali ela estava sendo a louca, Nabal. Põe na minha conta. Mas me perdoa. Porque eu, Davi, a sensata, agora quem vai falar com você é Abigail. Por enquanto foi Nabal te pedindo perdão aqui por identificação. Mas agora, Davi, tenha misericórdia da tua serva. Agora eu sou Abigail, agora eu sou a sensata. Perdoa minha casa. Perdoa aquele louco. E ela vai argumentando, 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 argumentando. E ela desfaz e tira de 401 homens a morte. Coisa mais linda do mundo. Então, nós vamos ter que entender que vai dar medo, vai ser complicado, você vai ter que arriscar, mas se você falar do lugar certo, com a palavra certa, a tua chance de reversão de quadro é enorme. Para de falar com o louco, para de falar com a terra seca, para de querer ter razão, para de querer guardar esse monte de nudez, joga essas armas fora hoje. Uma coisa boa para você fazer hoje. Vai no teu arsenalzinho particular, rasga assim, abre o arsenal. Sabe aqueles filmes que a gente vê? Quando eu assistia os filmes, eu gostava muito dessa cena. Chega um lugar, os caras não tem muita saída, mas sempre tem um velhinho no meio do mato lá, que chega, aí os caras estão fugindo, os vilões estão precisando de alguma coisa, aí o velhinho ele fala assim, você tem alguma arma? Aí o velhinho pega, tira um fundo falso lá, abre o negócio, tem um túnel, né, um porão lá, entra aquela coisa mais linda. Eu gostava muito. Falava, ô glória, agora vai pipocar tudo. Eu gostava muito. Quando eu assistia isso, era uma coisa que me emocionava. E talvez isso te emocione. Fala, pastor, eu tenho um porão, tá camuflado. Se você olhar assim, ó, em cima, eu comprei até um tapete novo. Fui lá na Havan, comprei um tapete novo, meu marido olha, é só a sala. Mas quando eu tiro esse tapete, eu abro esse porão e eu desço. Mas tem tanta arma contra ele. Aproveita hoje. Remove o tapete, abre o porão, pega todas essas armas, joga tudo fora, aterra o porão, põe o tapete e esquece isso. Cobre a nudez, começa a andar diferente. Limpa isso. E o marido a mesma coisa. Pastor, eu tenho um quartinho aqui, mas com tanta arma, joga fora, irmão. Só vai te machucar. Porque você é uma com ela. Entenda que a nudez que você pegou e se transformou numa arma, ela está ferindo você também, porque você é uma com ela. E quem fez mal à sua própria carne e pôde ficar tranquilo? Você entende que essa arma que você tem da sua esposa, ela está ferindo você também? Que você é um com ela. Você entende que a arma que você tem do seu esposo fere você também? Porque você é um com ele. Então não adianta. Abra mão disso. Esvazie o arsenal, se despoje das armas e vai fazer tudo isso que a gente falou em nome de Jesus. Amém? Amanhã a gente volta, em nome de Jesus Cristo, às 7h30, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Um grande dia, em nome de Jesus. Muito obrigado. Shalom, shalom.